Boa noite. Estão todos me ouvindo direitinho? Costumo falar baixo, então vocês, por favor, fiquem bravos comigo se eu falar baixinho, né, Dorival? Muito bem. Eu peço desculpas àqueles que viram que a palestra seria do nosso irmão Aguinaldo. Ele teve um imprevisto de última hora e houve necessidade da substituição. Eu peço a compreensão em função desse imprevisto, que às vezes acontece, principalmente uma pessoa tão ocupada e nesse tipo de ocupação, como o Aguinaldo, e um pouco de paciência comigo, tá bom? Foi de última hora. Muito bom. Falar o quê? Quando, como, para quem? Falar para uma plateia muito bacana de amigos, de irmãos, de pessoas que nós estamos sempre juntos e aqueles que vêm a primeira vez, que são super bem-vindos e que são irmãos em Cristo. Falar o quê? Essa é a grande indagação. A gente fica sempre preocupado com o que nós vamos abordar, para que nós tenhamos a consciência de termos difundido a doutrina espírita de uma forma muito responsável. Então, assim, de uma maneira bastante descompromissada, eu estava tentando um tema para a gente conversar hoje, mas nada compromissado. Ontem eu já estava desesperada, porque o tema não vinha, né? E aí, de repente, eu tive essa inspiração de falarmos um pouquinho, porque que somos espíritas, ou qual é a razão para sermos espíritas? Por quê? Para quê? Né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso de uma maneira bastante simples, tentando colocar talvez uma pecinha no quebra-cabeça de revelações acerca do que é a doutrina espírita, do que nos motiva a ser espíritas. Eu não vou tecer considerações sobre a história toda da doutrina, ou coisas que são super importantes, porque acabam fortalecendo a nossa crença em como as coisas aconteceram, a racionalidade toda envolvendo codificação da doutrina por Allan Kardec. Mas nós vamos conversar de uma outra forma. Então a pergunta que fica é: por que ser espírita? E eu vou começar com uma historinha. Me perdoem se eu já a contei, porque eu vivo contando histórias, então não sei se essa nós conversamos. Como alguns de vocês sabem, eu sou geneticista, então eu lido com crianças, na maior parte dos casos, entre outras coisas, com crianças com defeitos congênitos, com pessoas que têm defeitos de nascença, entre outras coisas, mas essa geralmente é a queixa principal. Vinculado ou não ao atraso do desenvolvimento desses indivíduos. E esses indivíduos chegam para conversar com a gente, muitas vezes, com crianças, bebês, outras vezes eles vêm adultos. E eu me lembro de um caso de um paciente que morava numa outra cidade, ele já faleceu, que era um rapaz em torno de 30 anos. E esse caso me chamou muita atenção, uma daquelas coisas que marcam a vida da gente, porque é impossível nós sermos espíritas entre quatro paredes e ao sairmos aqui não sermos mais, não exercermos a doutrina, os princípios doutrinários em tudo aquilo que a gente faz. Então, na minha profissão, obviamente eu não vou discutir religião com ninguém, porque eu não estou lá para isso, mas eu obviamente também tento conciliar as coisas para um melhor entendimento, às vezes, das situações. E esse moço chegou para mim com uma queixa de ter um lado do corpo muito maior do que o outro, mais desenvolvido, com problemas de vascularização, varizes e outros comprometimentos do ponto de vista vascular de um dos lados do corpo, que era então maior que o outro, e ele tinha o que a gente chama de deficiência intelectual, antigamente chamada deficiência mental, né? Bom, esse moço chegou e a gente conversando com a mãe, ela disse pra gente que ele não tinha nascido daquele jeito. E a gente tinha feito um diagnóstico que era óbvio naquele caso, que a gente chama, esses nomezinhos parecem palavrões, né? Síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber. É uma síndrome que dá exatamente isso, manchas vermelhas no corpo, um lado maior que o outro, e dá esses comprometimentos todos. E, obviamente, a criança já nasce, mas às vezes não é muito percebido. Então, na cabeça da gente, a mãe só não tinha percebido, mas certamente essa criança tinha um atraso de desenvolvimento desde o berço. A mãe contava a seguinte história, e essa história me marcou muito. Esse rapaz era muito simpático. Tinha um atraso de desenvolvimento, mas muito simpático. E houve uma afinidade entre a gente. Ele sempre dizia: eu quero ir lá, eu quero ir lá, eu quero ver aquela moça. E ele estava sempre conversando comigo, ele se sentia vontade, ele queixava-se, ele se sentia realmente afim comigo. E eu fiz uma espécie de ligação mesmo, mais forte com ele. E a mãe, num relato, me disse: olha, a senhora não acredita, eu vi a sua carinha, juro que eu não fiz carinha que não acreditava.
Mas é verdade, esse menino não tinha nada até 2 anos de idade. E essa síndrome, ela tem manifestação até 2 anos de idade, já dá para perceber, né? E eu pensando, ela não deve ter visto. Ele não tinha nada. Inclusive, ele falava, ele brincava com todas as outras crianças, ele agia normalmente, ele correspondia a todos os comandos, a gente falava, pega isso, faz aquilo, tudo direitinho. E eu, tá bom, mamãe, e o que foi que aconteceu? A senhora não vai acreditar, mas foi isso que aconteceu. Contava, mãe, que uma vez, um dia, a Esquadrilha da Fumaça, vocês conhecem? Foi fazer uma apresentação na cidade onde eles moravam. E eles estavam dando todos aqueles voos rasantes, soltando fumaça, etc. A criança estava dentro de casa e chamou a atenção da família, porque eles não tinham ido até o campo onde os aviões estavam como base, né? Eles estavam se exibindo próximos, eles moravam num sítio e eles não estavam vendo diretamente a apresentação, mas os aviões começaram a sobrevoar a casa. E aí a família toda foi para fora, inclusive essa criança que estava brincando dentro de casa. Ao sair de casa, um dos aviões, né, começou a passar mais perto, até que um deles fez um voo rasante. Disse a mãe, ele começou a gritar absurdamente, ele gritava e punha as mãos nos ouvidos de uma forma absurda. E todo mundo foi lá para acudi-lo, mas a gente achou que ele estava assustado por causa do barulho do avião. Meu filho já falava, tanto é que eu vou lhe repetir as frases e meu marido pode confirmar. Ele gritava assustado, não, cuidado, é bomba, é o avião, toma cuidado, ele vai nos matar, ele vai nos matar. E esse menino gritava assustadoramente, não tem bomba, filhinho, o que é isso? Da onde você está tirando isso? Cuidado, é um avião, ele vai nos matar. Essa mãe só não tinha contado para mim, e depois eu descobri, que esse moço, embora com deficiência intelectual, ele sabia tudo de aviões. Ele era fixado no assunto avião. Ele entendia tudo, mas não era de avião moderno. É tudo de avião da Segunda Guerra Mundial. Por iniciativa particular, própria, esse menino buscava todas as informações. Ele não sabia ler nem escrever, mas tudo que você mostrasse, qualquer modelo de avião da época, ele sabia quem tinha produzido, como que funcionava, o que acontecia, a marca do negócio, inclusive carros da mesma época. Fica aí uma conversa para vamos dizer assim, um longo bate-papo, né? Por que nós somos espíritas então? De repente, porque, olha, você me contou uma história que me remete a acreditar em reencarnação. Eu contei uma história entre centenas, milhares de histórias que a gente já ouviu falar sobre reencarnação e possibilidades de que aquilo tenha acontecido. Porque com essa criança, a mãe, depois disso, ele começou a desenvolver um quadro absolutamente de atraso, de involução das características adquiridas. E eu acredito muito, doutora Agnes, ela me disse, que realmente essa criança sofreu um abalo, lembrou-se de alguma coisa e ficou com um distúrbio a partir de então. Bom, a doutrina espírita, por outro lado, não inventou a reencarnação. E também não é a única que defende a reencarnação. Pode ser um bom motivo, porque é um dos princípios fundamentais que regem a doutrina espírita, mas não foi inventada por ela. O indivíduo pode optar por outra doutrina que também é simpatizante à ideia da reencarnação, inclusive cristãs e não cristãs. Muito bem, se nós formos à Bíblia, não vou ter a pretensão de ler tudo isso para vocês, não, claro. Mas se nós formos à Bíblia, há uma série de passagens. As pessoas dizem, a reencarnação não está na Bíblia. Claro que está na Bíblia. E de uma maneira muito clara. Inclusive, em algumas situações, como por exemplo, quando os discípulos perguntam a Jesus se Elias viria. E Jesus responde claramente que Elias já havia vindo e que eles não reconheceram. E na Bíblia está, era de João Batista que ele falava. Nessa passagem, em discussão com Nicodemos, na verdade numa arguição com Nicodemos, Jesus diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos, obviamente, né, começou a questionar essa questão, mas como que é possível nascer no ventre do pai, no ventre da mãe? E a gente não pode confundir reencarnação com ressuscitação. São coisas completamente diferentes. E na ressuscitação o Espiritismo não afiança, não acredita. E Jesus responde com toda aquela calma do mestre: se eu falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Se vos falar das celestiais. Bom, mas de repente eu vou ser espírita e é um bom motivo? Porque eu acredito em espíritos e em mediunidade. Pronto, tá aí. Eu acredito em espírito, eu vou ser espírita. Ué, a doutrina espírita não inventou de jeito nenhum os espíritos, não é só ela que acredita neles, e muito menos a questão mediúnica. Se vocês tiverem o trabalho de voltar ao Antigo Testamento, vão encontrar várias passagens onde Moisés deixa muito claro que ele estava proibindo o intercâmbio mediúnico, porque aquilo se tornou uma blasfêmia. E ele estava, inclusive, impondo penas muito pesadas a quem, as pitonisas e todos os outros que praticassem o intercâmbio mediúnico, né? A comunicação com o plano espiritual, a evocação dos mortos, como dizem algumas passagens. Mas a gente pergunta, mas espera aí, se o espírito não existe, se ninguém fica vivo depois da morte do corpo, se não há vida no plano espiritual, como é que a gente pode falar com esses mortos? Se eles estão aguardando em algum lugar o juízo final, como é que nós podemos evocá-los? Como é que nós podemos ouvi-los? E existem várias passagens. Jesus mesmo fala que sentarão à mesa no reino do céu junto com Abraão, Isaque e Jacó, todos já desencarnados. Como sentar à mesa se estão esperando, segundo algumas doutrinas, o processo de ressuscitação, que é voltar ao mesmo corpo? Ainda, amados, não acreditais em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Mas acreditar em espíritos aqui não é sinônimo de acreditar em homens encarnados. Então, se nós quisermos levantarmos lá na internet, reencarnação na Bíblia, vai vir um cabedal de informações que vocês podem acessar e vão ver que isso existe, inclusive a questão da existência do espírito e do plano espiritual. Mas tem um outro motivo de ser espírita. Está na moda. Está na moda agora, não está? Está todo mundo querendo virar espírita. Que bom, que bom. A gente agradece e acha ótimo, né? Por que está na moda? Já houve outras épocas em que a difusão de conhecimentos doutrinários vinculados a que a doutrina espírita acredita dentro da nossa codificação, né, do Consolador Prometido, já houve época em que, como na época daquela novela Viagem, eu não sei se vocês se lembram, onde esses assuntos vieram, né, para serem assim, bastante discutidos em todos os meios e fomentou muita discussão, muita simpatia do público em geral. Mas a gente tem sempre que tomar um pouco de cuidado, porque esses filmes eles são extremamente importantes, as novelas também, porque na nossa singela opinião, que nós acreditamos, nós estamos difundindo nada mais do que a pura realidade. É só uma questão de tempo para que o homem se convença, aquele que já não se convenceu, da existência do plano espiritual. Eu tive uma passagem interessante, porque meu esposo não pôde ir comigo ao cinema, que ele estava viajando, e fui com a minha filha assistir o Nosso Lar. E ao nosso lado, Amanda é Agnes 2 piorada. Eu falo que eu tenho que puxar a orelha. Ela é brava, né? Eu não sou brava não, mas a bichinha é brava. E aí ela estava inconformada, que tinha um casal do lado que estava fazendo chacota quando o filme começou. Ai, que absurdo. As coisas bobas que eles inventam. As coisas parece que a gente é tonto. E começaram a... E a minha filha ficou toda incomodada com isso. E ela começou a se remexer na cadeira, ela olhava feio. Mãe, você não está ouvindo o que eles estão falando? Eu disse, calma, tudo a seu tempo. Afinal de contas, pense assim, eles estão aqui dentro. O que eles vieram fazer aqui se eles não têm a menor simpatia, sabendo que é um filme espírita? Foram inspirados a entrar. Que bom, vamos aguardar. E o filme prosseguiu. Até que no final foi muito interessante, porque ouvia-se no cinema todo, entre o público, alguém que chorava compulsivamente. Era justamente o rapaz do casal.
Em algum momento, em alguma passagem, houve algum tipo de identificação, né? E aquilo foi uma porta de entrada, talvez, para sensibilizá-lo. Não para torná-lo espírita, mas, quiçá, para que ele pense de uma forma diferente, até no relacionamento humano, porque nosso lar deixa bem claro isso. Conversando com uma pessoa da minha família, foi também muito interessante, porque ela disse assim para mim: nossa, que lugar horroroso que é esse umbral, né? Eu, graças a Deus, não vou para lá. Eu disse: é mesmo? Você não vai? Pois eu vou. Mas acha? Você vai? Você trabalha no centro? Falei: aham, acho que é mais um motivo. Às vezes não aproveita tantas oportunidades. Não, mas eu não vou não, eu já sou uma pessoa despojada de orgulho, eu já estou mais humilde, já sou uma pessoa boa. Eu falei: minha nossa, agora com essa frase que se comprometeu mesmo, né? Humildade em pessoa. Aí eu pensei: mas por que você está com tanto medo de ir para um umbral, né? Falei, inclusive. Aí essa pessoa disse: não, lugar horroroso. Eu falei: mas espera aí, o filme foi tão condescendente, nem as trevas mostrou, só mostrou um umbral. Dá graças a Deus se ficar por lá. Pior é quando vai para o andar de baixo, né, seu Dorival? Então, na verdade, tem conceitos muito importantes. E as pessoas ficam preocupadas com naves, com não sei o que, acha. Eu diria para vocês, o que a minha tia-avó, minha tia Aninha, já desencarnada, que faleceu numa idade muito avançada, lá em casa as meninas é tudo para cima de 100, né? Você viu, espera. Então, o que a minha tia diria se eu falasse para ela que eu faço estudo molecular hoje, que eu estudo DNA? Vocês já imaginaram? Se eu falasse para ela que ninguém puxa para o sangue do pai ou da mãe, que ninguém puxa, porque sangue, como sangue? Sangue ninguém puxa. Já viu o filho puxar sangue do homem em algum lugar? De jeito nenhum. Material hereditário. E além disso, tinha uma coisa muito simples que ela não acreditava em mim de jeito nenhum. Uma vez eu falei para ela: tia, eu garanto para você, rato velho não vira morcego. Pô, você não entende nada da vida. Um dia você vai saber que rato velho vira morcego, sim. E não tinha o que discutir. Então é claro que se nós fôssemos pensar nos avanços tecnológicos que temos hoje, na década de 20, ou antes, a gente ia achar algo absolutamente absurdo. Como é que a tecnologia, a biotecnologia chega à Terra? Da onde vem a inspiração para espíritos que trazem novos conhecimentos e adquirem, então, essa capacidade de nos trazer tantas inovações? É óbvio que isso vem inspirado de espíritos superiores que já dominam isso há muito tempo. Nosso lar, nós não sabemos como é. Aquilo é na cabeça dos cinegrafistas, do diretor, dos atores, enfim, de quem se uniu para fazer aquela montagem de cenários, mas lógico que vinculado a uma interpretação pessoal do próprio livro. Mas nós não temos como traduzir exatamente como é. Então tem que saber dessas coisas para entender o que está por trás da mensagem. A mesma coisa o filme do Chico. O filme do Chico, todo mundo saiu pincelando algumas coisas, mas olha que o Chico era vaidoso, bacana, mostrou que ele era um homem como qualquer outra pessoa. E que tem também os seus roupantes de vaidade e tudo direitinho, gostava de pôr a peruquinha dele com toda a razão, para ficar bonitinho, né? Mas e o exemplo do Chico? O Chico não veio à Terra para ser endeusado, veio à Terra para ser seguido. É um espírito missionário, o seu papel é esse. Então a gente tem que saber discriminar algumas coisas. Algumas novelas têm uma importância muito bacana, porque divulgam conhecimentos como a própria vida após a morte e a influência que os espíritos exercem nas nossas vidas. Mas tem coisas que ali no meio eu tive oportunidade de assistir algumas vezes, conceitos doutrinários errados, vindos até muitas vezes do próprio indivíduo que se dizia estudioso da doutrina espírita. E pode acontecer em alguma situação uma interpretação errada de algum conceito. Então a gente tem que estudar a doutrina espírita, principalmente e primeiramente o Pentateuco, ou seja, 5 obras básicas, para depois conseguirmos fazer uma interpretação melhor dos conceitos que estão sendo divulgados de maneira correta, ou às vezes não tão correta assim, tá? Muito bem. Há outras inúmeras razões para nós sermos espíritas. Interessante. Eu achei a doutrina espírita muito interessante. Ela calava a minha racionalidade, a lógica. Comecei a ler, eu era católica, professora de catecismo, passava sacolinha,
não perdi a missa, estudei em colégio de padres e eu realmente acreditava. Aconteceram algumas coisas que brotaram algumas dúvidas na minha cabeça. E aí eu fui tentando algumas explicações e elas não me convenciam, nem como mistério, nem como mal feito, como algumas outras coisas que vinham para nós, para explicações de fenômenos que estavam acontecendo, não era comigo, era com a minha família, um membro da minha família, mas que realmente não calava a minha racionalidade. E eu sempre fui muito religiosa, fui desabafar com um indivíduo que na época era padre, já desencarnou, e ele me indicou o Livro dos Espíritos, dizendo que ali eu encontraria algumas respostas. Eu já contei isso para vocês. E realmente eu comecei a ler e falei, puxa vida, isso me parece muito familiar e muito lógico, está realmente respondendo a algumas angústias internas. E funcionou comigo, tem lógica. Crença na reencarnação, como nós acabamos de dizer, é um dos motivos. Crença em espíritos e na comunicação com o plano espiritual, também. Crença na lei de causa e efeito. O nome dessa lei não é lei kármica. Kardec não fala em karma, não existe isso no Pentateuco Espírita, nem nas obras de Kardec, obras póstumas ou na Revista Espírita. Essa lei kármica é usada em outro tipo de filosofia, mas também quer dizer a mesma coisa, que Kardec chama de lei de causa e efeito, ação e reação. Tá? Que significa, plantou abobrinha, não adianta querer comer moranguinho, vai colher e comer a abobrinha, né? Então ela é uma doutrina que impõe uma coisinha chamada responsabilidade. Então a gente pode tudo, mas não deve tanto. Então a gente pode plantar o que quiser, porque depois a gente vai ter que colher, né? A proposta da caridade faz muito sentido. Faz muito sentido porque quem se propõe a ajudar, nem que seja um pouquinho, mas é ajuda desinteressada. É aquela ajuda que não é para o pai, que não é para a mãe, que é super válida, óbvio, mas é a desinteressada. Não é aquela que alguém que me interessa muito precisa de ajuda e eu vou lá e compareço. É aquela ajuda, sabe, do nada. Alguém brotou ali na frente, numa situação que a espiritualidade colocou não por acaso para ver como é que eu me saio dela, né? Nessas situações, a prática do bem, sem olhar a quem e sem fazer julgamento prévio, dá uma coisinha que é que nem coçar, é só começar, vai ficando cada vez mais bom, né? Melhor. Então, isso é igual, eu costumo dizer, é igual picada de borrachudo. Nossa, mas é bom coçar, vocês já sentiram? Então, fazer caridade é mais ou menos assim. A gente começa meio a contragosto, fui lá no centro, falaram que era bom fazer esse negócio, vou lá no asilo, né? Vou lá não sei aonde, vou trabalhar lá na ciência social do centro, vou visitar aquele parente que ninguém quer visitar, e assim por diante. Isso vai, com o tempo, sendo tão essencial, que aí passa a ser rotina, e boa, e muito boa. É consolador, né? Ser espírita é uma forma muito boa de encarar a vida, tendo uma visão mais ampla dela, inclusive consoladora. Porque nós acreditamos em tantas coisas boas que nos consolam. Eu perdi uma filha, perdeu nada. A gente não perde ninguém. A minha filha passou para o plano espiritual. Que saudade que eu tenho dela. Puxa, como era bom tê-la aqui pertinho para abraçá-la. Mas eu sei que ela está bem e vou orar muito por ela para que ela fique cada dia melhor, porque certamente vamos nos reencontrar. Mas ter um monte de motivos para ser espírita não é suficiente. A gente tem que passar da intenção para a ação. Muito fácil a gente ter a intenção. Ter fé é muito importante. O Evangelho diz isso, que nós precisamos ter fé. E a fé é baseada em princípios lógicos. Algo que realmente embase o que eu estou pensando. E aí, a fé a gente não pede. A gente busca. E aí tem uma historinha que eu vou contar rapidinho para vocês, que é a historinha da loja de Deus. Então conta essa historinha, essa parábola, que tinha um anjo que cuidava da loja de Deus. Um anjo maravilhoso e atendia com muita paciência, com muito amor a todos que queriam ir a essa loja. Então a pessoa se reportava até a loja e fazia sua solicitação de compra. Aí
um senhor muito rico, abastado mesmo, muitas posses aqui na terra, chegou até essa loja de Deus, ouviu falar de uma plaquinha lá, loja de Deus, e falou para o anjo: olha aqui, eu tenho muito dinheiro, eu quero muita paciência, você põe aí uns 5 sacos. Felicidade, você pode pôr uns 10 sacos de felicidade para mim. Se aproveita, pega assim, um pouquinho de benevolência, põe um pouco de fé. Não, fé é importante, põe 2 sacos. E ele foi fazendo a solicitação para o anjo. O anjo calmamente anotou o pedido. Aí ele veio bem devagarinho, calmamente, e entregou para o homem alguns saquinhos. E deu para ele. Ele falou: você está de brincadeira comigo? Você está achando que eu sou pobre? Eu pedi um monte de coisa, está me trazendo o quê? 5, 6 saquinhos? O anjo calmamente: esse aqui é da paciência, esse aqui é da tranquilidade, esse é da paz também, esse é da felicidade. Aí o homem disse: mas como? Eu quero um montão. Ô, meu amigo, você não viu que tem um dizer lá na frente que fala assim, que na loja de Deus nós vendemos sementes. O plano espiritual dá semente, o cultivo e a colheita, ó, é com você. Tenha você mais dinheiro ou não, você não pode plantar no sentido de colher mais com o seu dinheiro. Apenas colher aquilo que você cultivar, que você plantou e que você cuidou realmente. Isso é super importante. E a gente, para sair da intenção e ir para a ação, a gente precisa atentar para a essência. O que é essencial? Muito bem. Aí vem a historinha do executivo e do pescador. Conta essa parábola que um executivo queria pescar e foi lá para uma região no norte do país, muito bacana, que tinha os pescadores, e falou: puxa vida, eu quero viver essa coisa da pesca que eles fazem todo dia. E foi lá e custeou uma pescaria junto com esse pescador. Tá bom, foram para o mar, começaram a pescar. O executivo, todo prepotente, era uma região de muito turismo, disse ao pescador: meu filho, pois não, doutor, o senhor entende de língua estrangeira? Fala algum outro idioma? Não, senhor. Meu filho, você não sabe que você está perdendo uma parte da sua vida por causa disso. É mesmo, senhor? É mesmo. Mas finanças, você entende? Para cuidar dos seus negócios aqui da pesca? Entende de mercado financeiro? Não, senhor. Mas, meu filho, você está perdendo uma parte da sua vida por causa disso. Isso é muito importante. É mesmo, senhor? Mas de informática você entende? Do quê? De informática, internet. Vai lá, ver peixe, essas coisas, procurar os assuntos que lhe interessam. Não entendo, não, senhor. O senhor está perdendo uma parte importante da sua vida por causa disso. É mesmo, meu senhor? De repente, uma pedra que ninguém esperava vem e bate no barco e começa a entrar água no barco. O senhor sabe nadar, meu senhor? Não sei não, o senhor vai perder a vida toda agora. Então, moral da história, não adianta nós sabermos e termos, mas sermos. Naquele momento era importante ser alguém que sabia nadar. Só para a gente ver que cada um sabe aquilo que lhe cabe de importância. Tem que ser incentivado sempre a evoluir material e espiritualmente. Mas às vezes a gente se preocupa tanto com a forma de ser do ponto de vista material, dominar línguas, etc. E se esquece de ser do ponto de vista espiritual, que tem que caminhar junto. Nenhum dos dois sozinho chega a muitos lugares. Frequentar reuniões públicas, olha nós aqui outra vez.
né? Super importante, funciona como um ponto de apoio para reiterarmos coisas, reforçarmos conceitos, sairmos mais fortalecidos. Acho que eu tenho mesmo que dar um jeito na minha vida, largar aquele cigarro, vou fazer coisas melhores e assim por diante. A palestra, ela funciona para isso, mas a gente tem que se concentrar nas palestras. Eu não fico ali na parede porque eu gosto de ficar na parede, não, viu, gente? Eu fico lá no atendimento fraterno e se acontece alguma emergência, eu sou uma das responsáveis para dar uma corridinha e ver o que está acontecendo. Então a gente fica tendo uma visão ampla do salão, fica dando um suporte se precisarem de alguma coisa, mas é tal história, eu vejo muita gente que está no maior soninho durante a palestra. Às vezes acontece de nós termos uma influência que está muito interessada que nós tenhamos um soninho na hora que poderíamos nos esclarecer mesmo. Mas a gente se belisca, dá uma mordida na língua, chupa chiclete, faz alguma coisa. Falar que não, senhor, dá licença, vou prestar atenção. A gente precisa se concentrar nas palestras. Isso é muito importante para quem se diz espírita. Tomar passe. Tomar passe não é uma questão de vou entrar lá. É muito interessante que a gente fica lá dentro também, e às vezes eu faço, vocês vão me ver fazendo um movimento que às vezes eu nem deveria fazer, a Jé fica brava comigo, né, Jé? Mas às vezes a pessoa está assim, sentadinha e está assim, com o pescocinho, vendo quem está passando, vendo o médio de cima, o médio do lado, e realmente não está entendendo a proposta do passe, que essa energia positiva não vai ter um anteparo, na verdade, ela não vai ter como se fazer presente para aquele indivíduo, né? Ele não está concentrado nem mesmo no passe e nessa câmara, que é um local de muito respeito, onde a espiritualidade amiga está atuando. Então é muito interessante que às vezes eu chego pertinho assim, faço assim, ó, para fechar os olhinhos, e faço assim um gestinho, porque tem algumas pessoas que realmente tem uma dificuldade enorme em se concentrar, né? Então, é super importante tomar o passe, mas às vezes você está ótimo, assistiu palestra, está de bom humor, está se sentindo bem, não há necessidade também de tomar o passe, porque tomar o passe pura e simplesmente não lhe tira problemas, não lhe ressignifica coisas, não lhe dá condução na vida para o bem, nada disso. O passe é uma renovação energética que, se você está desprovido de energias positivas, não está se sentindo bem, está mais aflito, mais cansado, em processos obsessivos, doente do corpo e do espírito, o passe é uma revigorada, assim, vamos dizer assim, uma oportunidade de revigorar-se, é uma oportunidade de cura muitas vezes, né? E super importante. Assim como a água fluidificada, que é uma outra fonte de fluidos absolutamente positivos, que os espíritos se incumbem de fluidificar enquanto nós estamos conversando. Frequentar os estudos. Se você se diz espírita, não tem como se você não conhece a doutrina espírita. E eu sinto muito informar aqueles que podem até discordar comigo, mas eu não estou falando mentira, e está aqui o Dorival, outro Dorival e tantos outros companheiros que não me permitem mentir, né? Que me endossam. Não adianta nada a gente ficar estudando, entre aspas, romances espíritas, muitas vezes desprovidos até de informações fidedignas da doutrina. Tá? A gente gosta dos romances, é super bacana, abre caminhos muitas vezes para um interesse maior, para estudar mais profundamente, mas o ideal é que nós estudemos livros sérios que realmente tragam informações que mudem a vida da gente, que signifiquem realmente os princípios doutrinários. Fazer o culto do Evangelho no lar, uma medida profilática para nós evitarmos tantos dissabores, tantos problemas que nós poderíamos evitar se o nosso lar estivesse energizado mais positivamente. Nós temos no centro, foi já falado isso inúmeras vezes aqui, equipe que vai até a sua casa e lhe ensina como fazer. Temos lá com a Dona Alzira ali no atendimento fraterno, os folders que ensinam como fazer o culto do Evangelho no lar, 10, 15, 20 minutos, no máximo, uma vez por semana. E o espírita também, muitas vezes, ele é médium, né? Portanto, mais comprometido. É interessante, as pessoas às vezes vêm no atendimento fraterno, eu sou médium? Boa pergunta, né? Vamos estudar primeiro? Vamos ver se a gente consegue chegar a algum lugar? Porque existem indivíduos que confundem muito e até pessoas que equivocadamente orientam de forma confusa que o indivíduo está sob processo obsessivo. E ali está... Vamos dizer assim, os espíritos estão, infelizmente, aprontando com a vida daquele indivíduo, influenciando de uma forma muito negativa, fazendo tomar atitudes desprovidas
às vezes até ridicularizando, deixando acabado, entristecido, enfim, tantas manifestações aí de processos obsessivos. E aí diz, olha, vai procurar porque provavelmente você é médium. A gente não pode confundir as coisas, eu não vou poder explicar isso como funciona agora aqui. Mas são coisas e coisas, então oportunidades e oportunidades. Se alguém aqui alguma vez fez isso, por favor, ajudem a gente a divulgar. Se tiver alguém sobre um processo de descontrole, mesmo que não conheça a fonte, mas cujo comportamento está absolutamente incompatível com aquilo que era, ou aquilo que a gente considera adequado, jamais permitam que esse indivíduo seja colocado numa mesa mediúnica. É só ler Kardec, o livro dos médiuns, que vão ver que isso não pode acontecer. Tá? Esse indivíduo precisa de tratamento espiritual. Ele não pode ir para uma mesa mediúnica. Isso é fonte, muitas vezes, de dissabores muito grandes para aquele indivíduo, para a família e para o próprio local onde isso é orientado. Esse indivíduo precisa de evangelho, precisa de muito apoio, precisa de muita prece, assim que tiver melhor, de muito estudo e assim sucessivamente. Depois, aí sim, se for o caso, depois de equilibrado e no estudo, vai haver quem identifique o processo realmente do mediunato, que é a capacidade de servir de intermediário com o plano espiritual, que ao contrário do que muita gente pensa que é muito chique ser médium, muito pelo contrário, extremamente, de uma responsabilidade extrema, de um cuidado extremo, porque aí sim é que a espiritualidade vive doidinha atrás para passar uma rasteira na gente, tá? Porque interessa para alguns tipos de espíritos que nós desviemos do caminho, que os médiuns não se concentrem na missão ou no papel que têm, que geralmente são espíritos muito devedores, por isso são médiuns. Trabalhar no bem, nem vou dizer, aquela historinha da caridade, fora da caridade não há salvação. Ah, não tem jeito, tem o churrasco de domingo, tem lá o encontro com os amigos no sábado, tem o cineminha da sexta, tem o joguinho no futebol, não sei das quantas, não sobra tempo. Tem importância, não tem aquela vizinha que ninguém visita? Vai lá. Ah, mas lá? É lá, né? Fazer alguma coisa. Tem um pessoal que às vezes fica uma vida inteira reclamando. Porque eu. Quem que usa tanto essa primeira palavrinha aí? Eu, né? Geralmente quem é muito egoísta. Nós trabalhamos já a ideia de egoísmo aqui. O indivíduo que fica tão preocupado com a sua depressão, com a sua falta de amigos, com a sua falta de compreensão, com a sua, ele está no ostracismo. Está na hora de parar de olhar para o próprio umbigo e abrir um pouco o horizonte da vida. A gente sabe que é filho de Deus, irmão de Jesus, tem um espírito, um mentor espiritual chamado anjo de guarda do lado, exclusivo ainda, e reclama. Vós sois deuses, a gente pode tudo, inclusive fazer diferença na própria vida da gente, por que não? Bom, mas fazer tudo isso faz de mim um espírita? A pretensão é que sim, porém, desde que eu faça isso com o coração, já é um bom caminho se a gente começou a fazer, mas o ideal é que se faça isso com a intenção boa. Aí eu vou lá no asilo que vai fulana, vai cicrana, vai beltrana, vai todo mundo e a gente vai lá juntas, porque depois tem a turma do asilo que se reúne, é super legal. A gente vai no asilo para doar energia positiva para aquele indivíduo que foi abandonado. Alguém aqui já parou para pensar na ideia do abandono? A gente vai lá para levar uma palavra diferente. A gente vai lá para fazer a diferença. E se eu for com esse tipo de energia, é melhor eu ficar em casa. Então vamos lá ajudar realmente, levando a doutrina do Cristo. Ninguém precisa de grandes renúncias para ser espírita. Vocês concordam? A gente precisa largar a mão de fazer alguma coisa na vida para ser espírita? Para fazer o culto do Evangelho no lar, a gente precisa de muito tempo. Para vir na palestra, nem está perdendo o capítulo da novela agora, que é mais tarde, né? Nem grandes renúncias a gente precisa mais. Imaginem que antigamente tinha tantos adversários, olha, gladiadores que matavam, aqueles que perseguiram Paulo, como Paulo era um que perseguia os cristãos.
Leões, os cristãos eram jogados na arena, né? Quem teve oportunidade e condição, né, de conhecer o Coliseu, sabe do que eu estou falando, né? Eu tive essa oportunidade que a vida me deu e vou falar para vocês, não volto mais, não passo nem na frente, porque a energia que emana dali é muito complicada. Muitos irmãos nossos foram devorados pelos leões ali, pura e simplesmente porque acreditaram no Cristo. Amigo, você é o quê? Espírita? Aquele negócio lá, de que mesa? Ah, depende, aqui, amarelinha, lá na sala do atendimento fraterno, cinzinha, né? Mas é branca? Ah, mas não tem nenhuma branca no centro, tem uma bege, né? Isso não é designação vinculada à doutrina espírita. Mas o seu centro espírita é kardecista? Ué, mas tem jeito de ser centro espírita sem ser kardecista? Outros centros de outras religiões é que equivocadamente usaram o nome espírita, porque esse nome foi inventado por Kardec. Então, o centro espírita da tenda do Pai João, a gente respeita. Pode ser o culto do candomblé, qualquer outro culto, umbanda, enfim. Mas não é centro espírita. Centro espírita é a designação dada por Kardec, portanto, é um centro vinculado à doutrina espírita, portanto, kardecista. Outros religiosos. Eu procurando algumas coisas, algumas figurinhas na internet para fazer essa palestra ontem. No domingo à noite que eu comecei a procurar algumas coisinhas para fazer o link, que eu não tinha o tema ainda, eu vi lá um site, por que o católico não pode ser espírita? E me chamou a atenção, falei, vou lá ver, né? E comecei a ler, ele citava muitas coisas do Evangelho, um monte de coisa comparando com a doutrina espírita, eu achei providas de senso. Depois começou a falar umas coisas assim que eu não vou citar, mas entre elas que nós não acreditamos em Maria, que Maria não foi ninguém, que Jesus foi pura e simplesmente um homem que veio à Terra. Falei, vixe, agora a coisa complicou, porque nós temos concepções muito diferentes acerca disso. E lendo algumas coisas, eu falei, eu vou escrever, porque tinha lá Fale Conosco, eu escrevi. Eu falei que, infelizmente, havia muita inverdade relacionada com a doutrina espírita, e como eu era espírita, eu estava dizendo a ele que havia muitas inverdades, mas que ele fizesse a caridade, se ele não quisesse mudar o que estava escrito ali, de acrescentar uma frase, que nós espíritas respeitamos muito as outras religiões, e que Deus nos abençoasse. Porque nós realmente, como o mote da nossa proposta é a caridade, e a gente não consegue atingir isso, porque nós somos muito imperfeitos, mas a gente busca isso, pelo menos, busca se melhorar e fazer pelo outro, então que a gente não temia nem mesmo a questão de perda de adepto, né? Que não era um problema. E que, por favor, que ele entrasse em contato, quem sabe a gente trocando algumas figurinhas, a gente podia, com toda a razão, os católicos permaneceriam católicos do ponto de vista dele, e nós permanecemos espíritas dentro da nossa convicção. Mas até agora eu não tive resposta, e quando eu tiver eu conto para vocês. Os maiores adversários nossos são internos, segundo o Evangelho. Vocês terem uma ideia, tem uma historinha de um sábio, e com relação a uma pergunta que o indivíduo foi procurá-lo, disse que ele queria saber o segredo da felicidade. O sábio disse, eu tenho. Olha que interessante, nunca achei uma história que alguém tivesse o segredo da felicidade. E o sábio disse, eu tenho. É mesmo? Ele disse, olha, você vai fazer o seguinte, você vai comer a metade, você vai rir o triplo, e você vai amar infinitamente. Olha, nós espíritas sabemos que a gente não pode ficar excedendo na gula, nem ficar triste, porque não há motivo, nós somos seres imortais, a morte não existe, etc, etc. E sabemos da importância do amor. Acabou, somos felizes, né? Aí o sábio acrescentou, espera um pouquinho, comer a metade não é simplesmente o que vai no seu prato, é o despreendimento. Rir o triplo não é do outro, a gente ri do outro. A gente tem que rir para o outro. Amar infinitamente só praticando a caridade. Não tem jeito de você dizer que ama, se aquilo te interessa absolutamente. Também amo os meus filhos. Não conheço amor igual por sobre a terra. Mas não é esse o amor fraterno.
esse outro, porque amar um filho todos amam, até aquele que é capaz, alguns infelizmente por questões evolutivas, talvez nem tanto, infelizmente, mas até aquele que é capaz de cometer as maiores atrocidades, ama seus filhos. Então a gente tem que entender que é o amar infinitamente, vinculando o amor à fraternidade. Muito bem, o que é mais importante? Porque tudo isso que a gente falou em ser espírita é seguir o Cristo. Seguir o Cristo. Ele deixou tudo prontinho para a gente. Kardec, inclusive, codificador da doutrina espírita, que nós acreditamos piamente ser o Consolador prometido, que Jesus disse muito, que ia relembrar os seus conceitos, os seus princípios doutrinários, explicando-os, porque ele dizia que não tinha os olhos de ver e os ouvidos de ouvir na época. Como é que ia falar de fluido naquela época, né? O espírita utiliza todo o conhecimento no amor e auxílio ao próximo, no aperfeiçoamento moral, com esforço sincero para dominar as más inclinações. Se somos espíritas, agora aí vem. O que é? Está contentinho? Já se identificou como espírita? Bonito, né? Faz tudo aquilo? Não basta. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que os espíritas têm uma missão. Erasto coloca isso muito direitinho, lá no capítulo 20, quando ele aborda a responsabilidade de ser espírita. Ele diz que o espírita tem fé na justiça. Não é na justiça dos homens, a gente quer ter fé também que a justiça dos homens se aprimore cada dia mais. Hoje a gente muitas vezes não acredita em alguma coisa, mas vamos lembrar lá no tempo dos gladiadores, por exemplo. Cadê o direito do outro, né? Se valia pelo que se tinha, pelo título de nobreza, pela espada que se impunha. Então hoje a justiça melhorou muito e vai melhorar ainda mais a dos homens, mas é na justiça divina. Muitas vezes a gente fala, como é que Deus deixa uma criatura ficar nessa situação? Mas, falta de princípio doutrinário. Deus não deixa nada. A criatura já está com seu destino traçado no sentido em que necessita passar por algumas situações de aprimoramento espiritual. Nós somos herdeiros, lembra daquela história? Nós somos herdeiros da cultura do pecado. Tudo nós somos punidos, porque somos pecadores na essência. Mas eu arrumei uma encrenca dentro da minha família, principalmente na família adquirida, né? Que a gente tem a família nuclear e a família adquirida. Quando eu não quis batizar meus filhos, que eles iam ficar impuros, e vai que eles se desencarnassem, eles iam chegar no plano espiritual impuros. Então a gente é o pecador original, né? É o pecado original. Então a doutrina espírita não vê assim essas coisas e não respeita, mas não há necessidade do batismo. Até porque o indivíduo vai redimir-se das suas faltas adquiridas anteriormente através de um processo de sofrimento ou não. Ele pode ir significando as coisas ao longo de sua vida, através de uma visão mais ampla, de uma oportunidade de conhecer uma doutrina mais esclarecedora, indo para a caridade. E às vezes aquele, por exemplo, acidente que deixaria você tetraplégico numa cadeira de rodas, faz de você hoje um indivíduo que quebrou a perna e amanhã está andando, que ressignificou sua própria vida. Então nós somos os nossos agentes do nosso destino. Há coisas importantes que nós nos comprometemos a passar. Essas certamente passaremos, mas também tem os atenuantes da lei, como pode haver os agravantes da lei, né? Nós fazemos isso. Pregar a reencarnação e elevação dos espíritos. Ser espírita aqui dentro, e quando alguém está lá falando mal do que a gente acredita, a gente não vai brigar, mas a gente vai defender aquilo que acredita, com ética, responsabilidade e muita caridade, dizendo, olha, eu acho que você está equivocado, as coisas não são bem assim. Eu convidaria você talvez a entender um pouquinho melhor do assunto para que nós pudéssemos discuti-lo. Porque se você briga, é a mesma coisa que falar para o indivíduo que ele tem que ser, por exemplo, corintiano, né, gente? Eu sei que tem pessoas que não têm evolução espiritual para isso ainda, né? Então, mas de qualquer forma a gente entende, eu não vou discutir com um palmeirense, por exemplo, eu tenho lá em casa, eu não vou discutir, né, com relação a isso. Então, tem coisas que não se discute, mas a gente pode sim falar, olha, veja bem como aquele ponto é importante, como você está falando uma coisa que não conhece, e assim por diante. A gente tem que ser o sal que salga.
consolar os aflitos que acham que perderam os entes queridos, falando um pouquinho de reencarnação, é uma proposta extremamente consoladora. Falando da elevação dos espíritos, quando alguém está sofrendo muito, que tal se a gente visse esse sofrimento por um outro ângulo e aí passasse essa nova ideia? Pregar o desinteresse, a mansidão, a fraternidade, o consolo, a esperança, a paz. Ide e pregai, é o que Erasto fala. Essa é a missão dos espíritas. Não adianta nada adquirir conhecimento e colocar no bolso. Tem que colocar para fora. Então, se a gente for resumir, ser espírita envolve uma complexidade, mas de ações muito simples, praticadas com muita responsabilidade. É a doutrina da responsabilidade. A nossa pergunta inicial: por que ser espírita? Saíram com alguma resposta? A minha é porque é bom demais. Muita paz.